Fala galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e o Fluminense segue vencendo 6 jogos. Agora foi a vez do Paysandu. O Paysandu levou 3 gols do Fluminense no Maracanã. O Fluminense venceu por 3-0, gols de Nino, Keno e Felipe Melo. A equipe do Fluminense está muito encaixada após o título do Campeonato Carioca, onde venceu muito bem a equipe do Flamengo. A equipe do Fluminense segue muito certinha, é uma das melhores equipes do futebol brasileiro, galera. É isso aí mesmo, o Fluminense vem jogando muito bem nas competições. Fernando Diniz trabalha muito bem essa equipe, não tem um número de jogadores assim tão alto, não tem um elenco tão numeroso, mas os jogadores que entram em campo conseguem sim dar conta do recado e faz o Fluminense ser um time muito competitivo. E vamos acompanhar aqui, galera, mais o programa F360 do ESPN, falando tudo entre o jogo Fluminense e Paysandu. Estávamos lembrando dos filmes de Bruce Lee. Gostei. Muito bom isso. Gostei do efeito sonoro. Exato. Isso me chamou muito Mas como é que é o efeito sonoro? A gente agradece, Abel, também por causa das nossas figurinhas do grupo, né? Então toda vez que tem um movimento diferente... O Serra não está atento hoje. Mas vai chegar. Ele está dormindo, está tranquilo que chega. Daqui a pouco chega aí. Ele recupera imagens. Vamos ouvir Fernando Diniz falando de mais uma vitória do Fluminense sobre o Paysandu. Defesa do Fluminense não é mais problema, viu, professor? Você que falava de que o Fernando Diniz tem que acertar a parte defensiva, preste atenção, professor Celso Zelt, no que vai dizer o técnico campeão carioca que dinizou todos aqui, Fernando Diniz. A equipe fez uma boa partida de maneira geral no primeiro tempo. Acho que no segundo tempo a gente podia ter aproveitado um pouco melhor as finalizações. Tivemos assim espaço e chance clara para marcar, não conseguimos ampliar. Mas teve um comportamento defensivo excelente, não oferecemos praticamente nada de contra-ataque. E então assim foi uma boa partida do time. Tá zen, né, o Fernando Diniz? Tá leve, né? Acabou equilibrado como seu time. Fluminense mais equilibrado na defesa, gols sofridos nos primeiros 17 jogos em 2022 com Diniz e nesta temporada. Então, em 2022, nos primeiros 17 jogos, sofreu 14 gols e em 2023, nos primeiros 17 jogos, apenas 10. Eu concordo com você quando você disse várias vezes, eu concordei com você, que o Diniz precisava, para consolidar a carreira dele, as estratégias, a maneira dele de pensar como técnico de futebol, melhorar realmente a parte defensiva. Será que esse momento está chegando? Eu acho que não sim. Estamos falando só do Paysandu. Não, Estamos falando de Flamengo, de Campeonato Carioca, todo, né? de Libertadores da América. Diga, professor. Tá mais equilibrado. As tais saidinhas que davam argumento para anti-dinizista. Isso vai acontecer ainda. Não, mas tem que acontecer direito. Sai muito gol a favor também das saidinhas. Não é só Quando ela acontece, contra, não. Quando ela acontece direito, ninguém vê. Exato. Todo mundo fala quando tem a saída de bola, o goleiro, o outro atrasa. Aí todo mundo vê. E tá principalmente uma coisa que ele levantou uma questão, né? Não dá brecha pro contra-ataque. O dinizismo burria muito no contra-ataque. O São Paulino lembra daqueles gols que o São Paulo tomava com a defesa voltando de costas. Nós não temos visto isso mais. Aí vai dizer, não, mas também o Paysandu não é o melhor adversário do mundo. Poxa, o Fluminense vem de uma disputa de título contra o Flamengo. Jogando da forma que jogou. Então, me parece um momento mais estável. Não sei se é a estabilidade definitiva, mas que está mais estável do que em outros tempos. É um trabalho mais equilibrado. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. É o time mais equilibrado que o Diniz já teve em mãos. E o Nino defendendo e metendo gol lá na frente. Fez gol ontem. Contra o Flamengo não foi gol dele, mas teve um gol que saiu de rebote da cabeçada dele, se eu não estou enganado. Sim. E tem Samuel Xavier apoiando. E tem agora o Marcelo com essa dupla função, às vezes de lateral, mas também aparecendo mais como meia. Olha, é um time muito bom de se ver jogar, viu? É um belo trabalho do Diniz, o time tem jogado muito bem. O Fluminense teve uma dificuldade no começo do ano, que me parece que era natural, até porque ele também foi fazendo alterações no time, foi colocando algumas reservas para jogar, dando chance para muita gente, né, no começo do ano. Mas a partir do meio para o final do Carioca, claro que tem alguma atuação, por exemplo, Volta Redonda fora de casa, 2-1, jogou mal em Volta Redonda. Mas de maneira geral, se a gente fizer aí um balanço geral, jogos do Fluminense muito bons.
boas atuações. Isso aí é outro E a vitória contra o Paysandu ontem, uma vitória merecida. 3-0 no primeiro tempo, no segundo tempo o Cano colocou a bola na trave, criou chance para fazer mais gols. Tem uma vantagem muito boa para seguir na Copa do Brasil. A gente O Prates falou que se fizer um balanço geral do Fluminense... O Prates está trabalhando em outra emissora? Ele tá. Está na ESPN, nos canais ESPN. Balança aí, Nath. Agora falar do Fluminense. Fala, Nath. Depois de Rafael Prates, o tático, queremos ouvir Fica Natália difícil, Ferrão. né, analisar depois que o Prates vem com todo esse conhecimento, a gente fica... Esse balanço geral. Ele balança realmente geral meu cérebro aqui para pensar o que eu vou falar. Mas pegando só a questão do Fernando Diniz, a gente já dizia aqui o quanto era importante ele ter uma sequência de trabalho e iniciar um trabalho num clube. O Diniz não tinha tido essa oportunidade com um time tão equilibrado, né? Com um time com peças que valorizassem o trabalho dele no sentido tático, no que ele pensa de jogo, no que ele idealiza de jogo, com jogadores técnicos que ajudem nessa saída de bola, na posse de bola, mas principalmente que essa posse de bola seja revertida em gols. Acho que o Diniz, se a gente pegar todos os trabalhos dele, nos clubes que ele passou, ele tinha uma grande posse de bola, mas pouca finalização efetiva, né? Pouco aproveitamento de finalização. Hoje ele tem o Cano, que é um exímio finalizador, da onde ele finaliza, seja da forma que for, dificilmente ele não guarda. Os números dele são realmente de aproveitamento muito alto. Como diria Oswaldo Pascoal, tem o perfume que a bola gosta. Tem mesmo. Exato. Cano, né? Tem. Um abraço pro Pascoal. Tem gente que fala fede a gol, né? Fede a gol. Ricardo Rocha. Fede a gol. Se esse cheira a gol, mas vai ser fede a gol. Pirani quase fez um gol de costas ali. Você viu? Sem querer, quase um gol sem querer. Mas E ontem teve Rufi, hein? Teve. Gol do Rufi. Teve gol do Rufi. Ele citou Naldo Bene, inclusive, no final do Campeonato Carioca, mas acho que passa muito por isso. O Diniz hoje ele tem um equilíbrio de um sossego para trabalhar, uma pressão menor, né, do que ele já teve em outros trabalhos. Tem a confiança do torcedor do Fluminense e da diretoria, não é isso? Mas isso se reverte muito pelos resultados que tem acontecido em campo. Se ele perde o Carioca e, dependendo da forma que ele perdesse, aí já ia se levantar de novo. Mas o Diniz não sabe, ele ainda não está pronto. Para a seleção eu concordo. Para mim ele ainda não está pronto para uma seleção brasileira. Mas ele caminha a passos de ser um dos grandes destaques de treinadores no cenário nacional, pela ideia de jogo. Tendo um momento difícil para a classe de treinadores brasileiros. Exato. É legal a gente ver um técnico com futebol bem jogado e vencendo, né? Intelectualmente. Porque se não ganhar, vai ser sempre questionado, né? Intelectualmente ele sobra. No campo das ideias, não tenho dúvida nenhuma do dinizismo. Agora, o futebol não é só isso. Daqui a pouco o fio vira. Mesmo esse negócio, é o trabalho mais bem acabado da carreira de Diniz. Isso aí servia para a campanha do São Paulo até o fio virar. Exato. Você podia usar esse mesmo GC aí para aquela campanha do São Paulo até antes do fio virar. E antes do São Paulo também vender jogador importante, né? Vendeu o centroavante lá, o Brenner, não era Brenner? Vendeu o Brenner. Estados Unidos. Depois teve aquela virada de fio pessoal do Fernando Diniz com o Tietê. Aquilo foi muito ruim. O Fernando Diniz sabe disso. Mas não só isso, né, professor? A gente questiona muito porque até essa página dele agora, essa atual página dele agora, a sequência do trabalho no Fluminense, pegar a retomada de um início de pré-temporada, trabalhar com o elenco, todos os trabalhos dele tinham um prazo de validade. A sensação que a gente tinha era que todos os trabalhos dele chegavam num momento em que atingiam o teto e ninguém assimilava mais ou tinha um desgaste muito grande e as coisas não aconteciam. Aconteceu isso no São Paulo, aconteceu isso no Santos, dadas as devidas proporções. E se a gente pegar no próprio Fluminense, quando ele tem a primeira passagem também... Até no Atlético Paranaense também. O Atlético Paranaense fez coisas importantes com o Atlético Paranaense, ganhou uma vaga de Copa do Brasil contra o São Paulo. Era um clube onde ele podia começar o ano melhor do que outros, porque o Atlético Paranaense joga o Paranaense com o time reserva, né? Mas eu acho que dessa vez tem uma outra coisa. Pela primeira vez, o Fernando Diniz vira um trabalho de uma temporada para outra. Sim. E tem a condição de montar o time do jeito que ele quer. E ele não é essa coisa do dinizismo radical. Senão não tinha chamado o Thiago Santos. Ele procura tirar o melhor de cada jogador que tem. Isso é bacana. Eu acho que é por isso que ele ganha tanto os jogadores de futebol. Os jogadores em geral gostam muito do Diniz. Há casos como o São Paulo que foram jogadores que colocaram ele lá. Foi Daniel Alves que colocou. O discurso dele na festa lá do Campeonato Carioca, né, no dia seguinte ao título contra o Flamengo, ele mais uma vez falou sobre esse lado humano, a preocupação que ele tem
com um lado humano, com os problemas também pessoais do jogador, a pressão que o jogador de futebol sofre desde o início da carreira, ele também foi jogador, eu imagino que isso melhora o relacionamento dele com o elenco. O Bruno Guimarães postou, né, nas redes sociais dele um agradecimento muito emotivo, assim, né, de agradecer ele, principalmente pelo extracampo. Esquece o Diniz dentro de campo, né, como técnico, mas a parte humana, o quanto ele desenvolveu e fez ele chegar onde ele chegou hoje. Então, tem essas questões, né? Tem episódios e capítulos que são para colocar de lado no sentido de coisas ruins, mas as valências positivas são muito maiores. Por isso pesam mais. Destoou tanto aquele caso com o Tietê, né? A gente não pode esquecer que o Fernando Diniz é um psicólogo de formação. Sim. E aquele caso com o Tietê destoou em relação ao que a gente conhece da relação do Diniz com a maioria dos jogadores de futebol. Jogadores consagrados, jogadores em início de carreira, jogadores de perfis bastante diferentes. Mas, enfim, ele fez um meia-culpa em relação àquilo. Pergunta fácil para o amigo Rafael Prats, o tático. Ele adora essas perguntas. Ele gosta, né? Gosta. A pergunta é sobre a dúvida que virou certeza. Será que virou? Para muitos era uma dúvida a chegada de Marcelo. Mas tá veterano. Mas o físico. 3 jogos por 3 competições diferentes. Sim. Tem o Marcelo. Libertadores da América, Campeonato Carioca contra o Flamengo e ontem Copa do Brasil. A dúvida já virou certeza? Marcelo chega para arrebentar? Já está consolidado? Começo é muito bom. Começo muito bom. Foge mas da não é de pergunta, certeza não. aí, Abel. Você às vezes tem um pouco de pressa. O que se viu primeiro, no Fla-Flu foi o Marcelo muito bem. Marcelo que entendeu o jogo, a maneira que ele vibrou com o jogo, o gol que ele fez na final do Carioca, inesquecível para o tricolor que viveu uma noite memorável no Maracanã. A estreia muito boa contra o Cristal. Ontem, de novo, um bom jogo contra o Paysandu. Mas ainda são 3 jogos. Você ainda está em dúvida? Ainda tem alguma dúvida. Qual dúvida você Não, tem? eu acho que a sequência, o brasileiro é um campeonato de muito altos e baixos. Eu acho que a oscilação todo mundo vai ter em algum momento. Que tipo de dúvida? Porque Não, assim, às vezes a dúvida que eu tenho é se ele vai em relação ao que ele joga, ter uma nenhuma sequência dúvida, muito grande. Porque, obviamente, você não vai colocar o Marcelo todos os jogos de todas as competições. Mas ele no campo, nesse time, eu não tenho dúvida. E é um lugar que beneficia muito o que ele joga. Aí entra muito o Fernando Diniz. Gosta de jogadores que sabem tratar a bola, jogadores que se aproximam. Ele não guarda muito a posição. O Marcelo nunca foi um grande marcador, mas sempre foi um grande jogador. Com a bola sempre foi um jogador que carrega muito a bola, tem muita habilidade. Na final do Carioca ele dá um carrinho ainda no campo de ataque. O Gabigol tentando sair com a bola, ele dá um carrinho, o Gabigol até olha assim, e ele tem muito, muita vontade. Nath, a mobilização que ele teve para ganhar o Carioca, a maneira que ele tratou a final. Isso aí pro tricolor foi algo muito especial. Não só do gol, esse carrinho que a Nath falou, a maneira que ele vibra na hora do gol, como que ele ficou contagiado com o título Carioca. É um jogador absolutamente consagrado na carreira, que voltou ao Fluminense. E tem um começo muito animador, com um time muito animador. Mas qual é a sua dúvida? A minha dúvida é em relação a uma sequência natural do Campeonato Brasileiro, principalmente. O time deve ter alguma oscilação no ano. Quando o time tiver oscilação, ele talvez tenha oscilação também. É muita dúvida voltada a isso, não a parte técnica dele. Natália, pelo jeito, não tem dúvida. Nenhuma. Ele, quando veio, eu falei. Mas ele tem uma certa idade, futebol brasileiro é uma dinâmica diferente. Ele vai deitar. Tecnicamente, ele é inquestionável. É um cara que, tecnicamente, ele joga da forma que joga, tem uma visão de jogo espetacular, ele tem recursos espetaculares para jogar e tem repertório. O gol que abre o caminho para o título do Fluminense no Carioca, ele tá lá do lado direito, na ponta da área. Isso é muita maneira do time jogar. Então, dá assim, liberdade para ele. Dá liberdade para ele. Eu acho 3 dedos que ele dá lá em Lima, contra o Sporting Cristal pro Arias. Ele tem muito recurso. Dificilmente a gente vai... Óbvio, é o que o Prats falou e tô com o Prats. Vai ter oscilação do time e ele também vai oscilar. Porque a gente já sabe da idade, a gente sabe que o calendário brasileiro, as viagens são diferentes da Europa, tem toda essa questão. Mas, tecnicamente, a hora que ele estiver em campo, dificilmente ele vai estar numa rotação muito baixa. Como está a rotação da hashtag F360BR? Temos mensagens, amigo Leão? Galera, o Fluminense vem muito bem. Eu também acredito que o Marcelo é tecnicamente um excelente jogador, é claro. Não pode também jogar todos os jogos porque não vai aguentar, porque a parte física vai pesar. Mas eu acredito que ele vai ser muito útil para o Fluminense durante a temporada e vai ser muito decisivo. E na minha opinião ele vai jogar na maioria dos jogos sim, porque ele tem condições, né, e futebol brasileiro para ele, na minha opinião, ele vai deitar e rolar, porque tecnicamente ele é muito acima da média, né, mas tem que dosar aí
a quantidade de jogos, que não pode contar com o Marcelo em todos os jogos, e temos que ver também quando o Fluminense oscilar, se o Marcelo vai jogar bem, né? Porque se espera muito do jogador, é isso, quando a equipe oscila, o jogador que é acima da média, o jogador aparece e ajuda a equipe a subir de produção novamente. Vamos ver se Marcelo vai conseguir fazer isso com o Fluminense, mas o início do Marcelo é um início muito bom e muito animador aí para o torcedor tricolor. Galera, esse foi o vídeo do nosso canal, vou ficando por aqui, valeu, fui, nos vemos aí no próximo vídeo.